Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Alô Aposentado e INSS Notícias. Olha só, pessoal, ótimas notícias. Vamos fazer uma análise do artigo de uma procuradora federal. Isso mesmo, muita atenção, você, aposentado, pensionista, você que recebe qualquer tipo de auxílio, esse canal aqui foi feito para você. Então já se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Pessoal, e agora eu quero saber, comente aqui a sua cidade, pessoal, comente aqui a sua cidade. Eu só vou começar o vídeo depois de você me comentar de onde você está assistindo. É isso aí, pessoal, sua participação é muito importante. E olha só, para a gente começar bem o dia e para a gente atravessar essa fase difícil, eu trouxe aqui uma palavra do dia. Vamos ouvir com atenção. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Olha só, pessoal, Salmos 85, um momento muito oportuno para nós ouvirmos essas palavras. Então, digite amém se você confia na palavra do Senhor e iremos juntos atravessar esse momento, pessoal. Então, você aposentado, pensionista, muita atenção, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Olha só, a sua participação aqui é muito importante e eu já agradeço a sua presença e aqui o conteúdo é com credibilidade. Então vamos ver uma análise do artigo. Olha só a autora desse artigo, a doutora Laís Fraga Kaus, ou Kiss. Peço até desculpas pela minha pronúncia, provavelmente não é a pronúncia correta. Olha só, ela é procuradora federal, coordenadora do NAGE, Núcleo de Assistência Jurídica do Rio de Janeiro, faz parte dos quadros da Advocacia Geral da União, Procuradoria Federal Especializada do INSS, isso mesmo, pessoal. Pós-graduado em Direito Público e Privado e também em Direito Constitucional. Olha só o resumo aqui. Trata-se do artigo sobre a norma trazida pelo artigo 3º da Lei 9.876 de 99, sua natureza e aplicação. Visa analisar ainda que superficialmente o papel desempenhado pelo Procurador Federal. Então vem comigo, a gente vai acompanhar juntos e eu vou explicando para vocês, tá bom? Introdução. Esse artigo visa trazer à discussão a natureza e a aplicação do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, assim como sucintamente analisar o papel do Procurador Federal atuante perante a maior autarquia federal do país, que é o INSS, né? A ideia surgiu de uma simples consulta feita por um segurado fora do ambiente da Procuradoria, situação corriqueira para todos os procuradores da Previdência sobre o cálculo do seu benefício. O segurado não conseguia entender como, após quase 20 anos como alto executivo de uma multinacional, seu benefício atingira a renda mensal inicial pequena. Trata-se de caso em que o período básico de cálculo havia sido limitado à fase em que o segurado não era mais executivo, tinha reduzido bastante suas contribuições por conta do desemprego. Ao levar o caso à contadoria da autarquia, esta procuradora pediu que fosse feito o cálculo pela regra nova e geral do artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Tal cálculo sequer foi feito pelos servidores. Qual foi a surpresa ao saber que o sistema sequer permitia que o cálculo fosse feito pela regra nova, certamente mais favorável ao segurado? O sistema leva em consideração apenas a data de filiação à Previdência e a data de entrada do requerimento administrativo. Trata-se de um sistema engessado. Pessoal, a própria Procuradora Federal do INSS pediu para fazer um cálculo e o sistema não admite. O sistema sequer faz o cálculo. Olha só que absurdo.
O caso me deixou de mãos atadas e com vontade de desempenhar melhor meu papel como procuradora federal e servidora pública. Essa é a razão desse artigo, trazer à tona uma situação fática, muitas vezes injusta, que pode ser adequada para melhor atendimento do interesse público em geral, não apenas do segurado, como veremos a seguir. Olha só, antes da Lei 9.876 de 99, os segurados contribuíam de forma crescente durante sua vida laboral, uma vez que, apesar da necessidade do cumprimento dos interstícios, o período básico de cálculo era compreendido pelo período imediatamente anterior à aposentação. Vejamos a antiga redação do artigo 29 da Lei 8.213. O salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data de entrada do requerimento, até o máximo de 36 apurados em período não superior a 48 meses. Olha só, então era considerado os meses anteriores, os 3 ou 4 anos anteriores antes do aposentado se aposentar efetivamente. Olha só, pessoal. Não há dúvidas de que essa forma de contribuição, dentre outros fatores, foi o grande responsável pelo rombo existente no sistema previdenciário brasileiro. Isso porque, com a aposentação, a Previdência passava a pagar mensalmente um valor pelo qual só recebeu a correspondente retribuição durante curto período de tempo. O sistema atuarial era comprometido. A alteração trazida pela Lei 9.876 nos parece ter tornado a questão da retributividade equivalente mais justa. Ora, pela nova redação, 80% de toda a vida laboral do segurado são considerados para o cálculo do salário de benefício. Nada mais justo, uma vez que quem contribuiu por mais tempo em valores mais elevados deva receber benefício mais alto. Olha só a nova redação do artigo 29, bem como ela é hoje, pessoal. O salário de benefício, que é o valor a ser recebido na aposentadoria, consiste, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1º do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. E no inciso 2, os benefícios que tratam alíneas A, D, E e H é a mesma regra. A média simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, pessoal. Não se pretende nesse artigo adentrar a questão da constitucionalidade do fator previdenciário. O objetivo é a análise do período básico de cálculo. Como já mencionado, o período básico de cálculo foi alterado para trazer regra que nos parece muito mais justa. Não apenas com o erário, que é o dinheiro público, mas também para com os contribuintes responsáveis, em última instância, pelo financiamento do sistema previdenciário. Como em todas as alterações de regime jurídico, foi necessário que o legislador previsse regras de transição para adequação dos segurados contribuintes, então convictos de que somente as últimas contribuições seriam consideradas para o cálculo de suas aposentadorias as novas regras. Então, pessoal, sempre que muda a regra, é necessária uma regra de transição para que os segurados possam se preparar, assim como teve também a regra de transição na última reforma da Previdência em 2019, tá? Olha só, a própria Procuradora Federal falou, as regras de transição visam a amenizar os impactos sobre aqueles que já estavam no sistema antes das mudanças. O leitor deve tentar imaginar-se vivendo e contribuindo com a ideia de que apenas as contribuições finais eram importantes para o cálculo da aposentadoria e, de repente, tendo a regra alterada para que fosse considerado todo o período. As pessoas leigas entram em desespero ao saber que o futuro será pior do que o imaginado. Pois bem, a regra de transição feita pelo legislador foi a limitação do período básico de cálculo para aqueles que já eram contribuintes da Previdência antes da vigência da nova norma jurídica. Então, olha só, pessoal, sem muito juridiquês, vamos ver, olha só o artigo 3º, né? Eu destaco o seguinte, que para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação dessa lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de Previdência Social, no cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição
correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo, decorrido desde a competência de julho de 94. Olha só o julho de 94 aí, pessoal. Mas olha só o que o INSS esqueceu. Observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 29. A gente já leu, pessoal. É 80% de todo o período contributivo. Não fala em nada de julho de 94. Esse julho de 94 é só a regra de transição, que deveria ser aplicado somente se fosse mais favorável. O INSS fez o quê? Aplicou para todo mundo como se fosse uma regra permanente. Então vamos lá, pessoal. Trata-se de teoria oriunda da análise da regra implícita de que a norma de transição não pode ser pior que a nova norma. Tal se deve porque o legislador, ao editar a nova norma, entendeu-a como melhor para o sistema jurídico, previdenciário e atuarial brasileiros. Ora, se a nova norma foi feita por adequar-se melhor às necessidades do país, evidentemente ela é mais interessante para a sociedade e atende melhor ao interesse público. Verificamos que o comum, antes da nova redação do artigo 29, era que o contribuinte fosse aumentando a sua faixa de contribuição durante sua vida laborativa, de modo que ao final do período aquisitivo do direito à aposentadoria por tempos, a contribuição estivesse no maior patamar, aquele efetivamente considerado para o cálculo do salário de benefício. Pessoal, atenção! Ocorre que o comum não representa uma regra absoluta. Há casos em que o contribuinte tem altas contribuições durante o começo do período contributivo, com queda ao final. É o caso das pessoas que ocupam altos cargos durante grande parte da vida laborativa e alguns anos antes da aposentadoria encontram-se sem vínculo empregatício, por exemplo. Olha só, pessoal, isso aqui é para aplaudir de pé. Então, olha, se pode-se entender que grande parte dos casos as pessoas vão aumentando seus salários, vão aumentando suas contribuições. Mas o que acontece? Não é uma regra absoluta. Tem gente que teve o seu auge ou no começo ou durante a vida e já no final da vida contributiva, às vezes foi cuidar dos filhos, virou dona de casa, ou então já não era mais um alto executivo, já não tinha um grande cargo. E aí, pessoal, como é que fica? Vai deixar essas contribuições de fora? Não tem como. E olha só, muita atenção para as palavras da nossa procuradora federal, doutora Laís, olha isso aqui, merece parabéns, porque ela vai além. Olha só o que ela falou. Do papel do procurador federal. O procurador federal é um servidor público que, como toda administração, deve aplicar os princípios da Constituição da República. Há pessoas que entendem que o papel do procurador federal lotado no INSS é a defesa da autarquia, independentemente dos meios para isso. Tal atitude é que embasa a intransigência para acordos judiciais, recursos infundados e protelatórios, assim como a literalidade na aplicação da lei. Em muitos casos diários, nós podemos perceber que o judiciário relativiza a letra da lei, usa a razoabilidade e derruba mitos até hoje perseguidos nas defesas judiciais do INSS. É o caso, por exemplo, da limitação da renda familiar per capita a 1/4 do salário mínimo para concessão do benefício assistencial. Sabe, o BPC, o LOAS? É um absurdo aquela questão de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Por isso que a justiça, ela vê se a pessoa é pobre, ela dá o benefício, ela não quer saber de 1/4 do salário mínimo. Isso é uma regra absurda, pessoal. O judiciário já pacificou que o estudo do caso concreto deve embasar a análise do preenchimento do requisito da miserabilidade, exigido por lei para a concessão do benefício assistencial. As defesas técnicas, em contrário, recomendando a estrita aplicação da letra da lei, muitas vezes representam perda de tempo e prejuízo ao erário, através de juros e custas. Não se pretende, com esse artigo, defender que o procurador federal atue como legislador ou como magistrado, mas que aplique os princípios constitucionais e jurídicos do seu dia a dia. A independência e a autonomia funcionais são essenciais para permitir que o procurador federal, servidor altamente qualificado e selecionado pelo poder público para sua apresentação, mais que simples representação judicial,
possa avaliar e aplicar aquilo que mais atende ao interesse público. Então, o que ela está dizendo aqui, pessoal? Que o Procurador Federal do INSS não deve simplesmente fechar os olhos e defender o INSS acima de tudo, porque isso gera custas e juros para a própria União pagar depois. Então, ela defende uma visão mais humanizada. Olha só, o interesse público vai muito além da defesa cega da autarquia previdenciária. O interesse público que deve ser defendido pelo Procurador Federal é aquele que, na ponderação de interesses em conflito, atende de melhor maneira aos princípios da administração. No caso específico do tema deste artigo, a aplicação da nova redação do artigo 29 da Lei 8.213, quando mais favorável ao segurado, como já exposto, além de consistir em usar conhecimento previamente utilizado de que a norma de transição não pode ser usada quando pior que a nova norma, beneficia o próprio sistema previdenciário e atuarial, pois aplica a norma entendida como melhor pelo legislador, ou seja, aquele que contribuiu por mais tempo, se for favorável que seja considerado 80% de todo o período que ele contribuiu, assim deve ser. Bem como, se a regra de transição, aquela que fala só a partir de julho de 94, se essa for a regra mais favorável, aí sim, é essa que tem que ser aplicada. Mas olha só o que ela mesma falou, vai atender o interesse público quando for a regra mais vantajosa, dependendo do caso. Conclusão. Concluímos, portanto, que, superadas as dificuldades técnicas, como em outros casos, quando do requerimento da aposentadoria ao segurado da Previdência, deveria ser garantido o direito de usar a regra nova do artigo 29, usando todo o período contributivo como período básico de cálculo. Tal procedimento, apesar de não ser a regra, pode ser mais benéfico à parte, sem, contudo, atingir ou prejudicar o interesse público ou o equilíbrio atuarial da Fazenda. Trata-se da aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade, moralidade e eficiência. Pessoal, então ela mesmo diz, e muito bem dito, assim como o STJ já entendeu, a Procuradoria-Geral da República já entendeu, que usar a regra mais vantajosa para o aposentado não é prejuízo para o interesse público. Pelo contrário, aí sim estará sendo cumprido o interesse público. Isso não desequilibra a Previdência, pessoal. E são princípios constitucionais, são princípios que estão na Constituição. Então isso aqui é para aplaudir de pé. Ótimo artigo, um posicionamento honesto, um posicionamento realmente de quem cumpre o seu papel. E por isso ela merece os nossos parabéns. Doutora Laís, muito bom posicionamento, um excelente artigo. Então, para onde que foi o dinheiro das contribuições anteriores a 94? Para onde que foi esse dinheiro, pessoal? Se alguém souber, me responde aqui. Porque para o bolso do aposentado é que não foi. Então, comente aqui, eu quero a revisão da vida toda. Esse é o momento de participarmos, esse é o momento de apoiarmos a revisão da vida toda, que já foi julgada de forma unânime em todos os tribunais. Falta só o voto de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. Então, pessoal, vamos juntos fazer justiça. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe. Comente aqui as suas dúvidas para nós incluirmos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.